Mais uma vez quero te agradecer, né, pelo carinho de abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que está corrida. 417 municípios para o senhor estar aí para lá e para cá, não é fácil. Quero agradecer e agradecer a galera que está colada aí, agradecer a todo mundo que está nos dando essa moral aí para ouvir esse gestor público, exemplo para todo o Brasil. Pessoalmente, eu tenho uma grande admiração pelo senhor, em especial de Ala sabe disso, que eu sempre tricoto com ela, converso com ela, falo do senhor e ele é assim, eu falo para ela, ele é um ser diferente, porque ele não é da política, mas conseguiu chegar na política falando, digamos assim, a linguagem da política de forma técnica que muita gente consegue compreender. Que é difícil, né? Um técnico como o senhor falar de uma forma tão interessante que as pessoas leigas entendam, né? Ah, eu quero agradecer, Jefferson, a oportunidade de estar aqui essa noite conversando com você, com todos os amigos de Ilhéus e de todo o planeta que estão se plugando aí na sua rede. É motivo para mim de grande satisfação. Nós estamos na iminência de inaugurar nos próximos dias a nova maternidade de Ilhéus, completando um ciclo de investimentos que começou lá em 2015 na saúde e que vai se prolongar até o final do próximo ano com a inauguração da nova Policlínica de Ilhéus, que o governador Rui Costa já anunciou esta semana. A Bahia mudou a Maravilha. cara da saúde e a região cacaueira, principalmente aí Ilhéus e Itabuna, sofreram diretamente os efeitos dessa intervenção que foi feita com a requalificação de toda a média e alta complexidade da região, com a inauguração do Hospital da Costa do Cacau, com a construção da Policlínica de Itabuna, com a UPA de Ilhéus, que está já em obra, e com outras intervenções que estão sendo feitas também na área de atenção básica à saúde e na alta complexidade, apoio às Santas Casas de Itabuna e de Ilhéus, principalmente na área de oncologia, para fazer com que a região sul se tornasse autossuficiente e independente do ponto de vista sanitário do resto do estado. Nós temos condições hoje de oferecer na região sul tudo que existe de alta complexidade, desde cirurgia cardíaca, neurocirurgia, até a área de câncer de oncologia. Doutor, eu tenho 42 anos de idade. Eu sei bem o que é. Bem o que. Está dando para me ouvir? Estou indo. Eu sei bem o que é sair da nossa região para levar pessoas em Salvador, acompanhando a dificuldade que era muitos anos atrás, o sofrimento do ilhéense, do morador da nossa região. Mas antes de entrar dentro desse seu belo trabalho que nos últimos anos nos honrou, eu costumo chamar a galera que eu convido a falar um pouquinho da história de vida. E aí eu queria iniciar assim, pedindo ao senhor que, porque muita gente que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois com essa live salva, está na dúvida o que fazer, para onde vai, alguns fazendo Enem agora se preparando, outros se preparando para estudar. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho, breve, obviamente, né, sobre a sua história de vida, sobre a escolha da sua profissão, o que foi marcante, para servir como exemplo de pessoas que estão aí agora, sem saber, né? Jovens, 17, 18, 19, 20 anos, qual é o rumo que vai seguir, tem vontade de ser médico, o que te levou a ser um profissional da saúde, qual foi a influência, seria legal a gente ouvir um pouquinho antes de entrar nas realizações. Muito bom. Como você já adiantou, eu sou médico. Eu me formei em 1990 pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Eu segui para São Paulo, onde eu fiz minha residência em medicina interna, em clínica médica, no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de São Paulo, na USP. Fiz minha residência de cardiologia no INCOR, que é o Instituto do Coração
da Faculdade de Medicina da USP. Depois eu fiz meu doutorado em cardiologia, doutorado em ciências também na USP, e fiz outras especializações nos Estados Unidos na área de imagem cardiovascular. Atuei muitos anos na pesquisa na Fiocruz, daqui do estado da Bahia, aqui em Salvador. Desenvolvi uma linha de pesquisas em células-tronco para a doença de Chagas. Nós somos pioneiros mundiais nessa terapêutica na cardiopatia chagásica. E nossa linha de pesquisa teve sempre muita atenção e foi uma linha muito premiada. Eu trabalhava no Hospital Aliança, aqui em Salvador, com o professor Gilson Feitosa. Depois, em 2006, eu fundei o meu próprio serviço no Hospital Espanhol e fiquei lá até vir para o governo, convidado em 2014 pelo governador Rui Costa. Vim a ser secretário estadual da Saúde, cargo que eu ocupei até agosto desse ano, quando me desvinculei e estou aqui trilhando um caminho como pré-candidato a deputado federal. Maravilha. Esse seu contato com a política, assim, há muita gente pode estar curioso saber o que levou um profissional de sucesso da área de saúde, um técnico, a também querer aceitar, na verdade, o convite do ilustre governador Rui Costa. Assim, conta um pouquinho para a gente aí como foi essa experiência, essa novidade. Homem técnico da área de saúde, dedicado à pesquisa, à ciência em si, né? De repente, querer também fazer gestão política e administrativa. Essa é uma pergunta muito interessante. Em 2014, antes de Rui ser eleito, eu, havendo a possibilidade de ele tornar-se governador e sendo ele meu amigo, eu imaginei que eventualmente poderia surgir esse tipo de convite. E eu me consultei na época com o professor Adib Jatene, que havia sido secretário estadual de saúde em São Paulo e havia sido ministro da saúde. Perguntei, professor, o senhor acha que ainda existe espaço para um médico ser gestor público? Ele falou, meu filho, nada substitui a sensibilidade de um médico à frente da gestão da saúde. O difícil é achar um que queira largar tudo e enveredar por esse caminho. Então, eu, naquele momento, fiz várias reflexões, consultei vários amigos, alguns eram secretários de saúde do estado ou do município de outros estados, e todos me disseram a mesma coisa, que se eu tivesse condições de ter uma equipe técnica boa ao meu lado, que eu deveria aceitar o convite, e assim, com o apoio da minha família, naquele momento eu aceitei e fiquei esses 7 anos e não tenho nenhum arrependimento em nenhum momento de ter tomado essa decisão. Maravilha. Aqui em Ilhéus, a gente vê já a marca da sua gestão dentro de anos da história de Ilhéus. Como eu falei para o senhor, há 42 anos, eu vou fazer 42 anos, se Deus quiser, agora próximo, em janeiro. E eu nunca vi nenhuma transformação nesses últimos 30 anos. A saúde de Ilhéus, através do Estado, da gestão do senhor, avançar tanto, não só em Ilhéus, mas na região. E eu vi eu sou da Precisabel e o senhor construiu um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, e colocou o nome de uma figura conhecida aqui da cidade, não tão conhecida politicamente, mas uma pessoa conhecida no meio acadêmico da cidade. Explica um pouquinho essa relação e o porquê. Fala para o pessoal quem é. Tá, eu sou casado com uma ilhéense, que eu conheci em Tá 1900. explicada a relação boa, né? Eu a conheci em 1989 e desde então eu frequento Ilhéus. Meu sogro era anestesista aí, Joaquim Sampaio, minha sogra é viva ainda, ela era dentista aí, que ela chama Marita Moura Costa. A família dela é toda de médicos aí de Ilhéus. E ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos de relacionamento, eu vivo Ilhéus intensamente. Eu herdei uma fazenda em Uruçuca. Todos os meses eu vou à fazenda
desde que casei-me. E hoje que o doutor Joaquim já faleceu, sou eu quem toco todos os negócios aí. Tem sido para mim uma experiência muito gratificante. Eu me considero legitimamente um ilhéense. Eu tenho mais tempo de Ilhéus do que de vida quando eu tinha lá em 1989. Portanto, eu acho que eu tenho chocolate nas veias. Maravilha. E agora, com essa magnífica obra que vai ser inaugurada em breve aí, mais ilhéenses e pessoas da nossa região vão estar nascendo aqui, né? Graças ao belo trabalho que o senhor abriu aqui. Mas isso não é só Ilhéus. Isso é até eu costumo falar que o que está acontecendo em Ilhéus, até brinco com o pessoal do governo local, o pessoal, não, porque você viu como é que é o governador, o secretário gosta muito. Realmente, eles gostam muito de Ilhéus e parabéns. Agora também gosta de Itabuna, fizeram lá clínicas, gosta de Barreiras, gosta de Eunápolis, em vários outros lugares gostam de Salvador. Como é que é fazer a gestão de um estado tão gigante, 417 municípios, tão complexo, né? Tem na zona do Cacau, que é a nossa região aqui, Agreste. Explica um pouquinho como é que fazer projetos de gestão em áreas tão complexas. Olha, é basicamente igual a ser médico. Você, o médico tem como ato médico principal, o que faz ele verdadeiramente ser um médico diferente de outras pessoas, é a capacidade de fazer diagnóstico. Muito mais do que a capacidade de prescrever tratamentos, você tem que fazer diagnóstico. Se você fizer o diagnóstico errado, você vai prescrever o tratamento errado, a pessoa vai morrer. Portanto, o mais importante, eu reputo, foi ter feito o diagnóstico em 2014, antes de assumir o governo, e ter identificado dois graves problemas na saúde pública da Bahia. Uma excessiva concentração da alta complexidade, da altíssima complexidade na capital, o que fazia com que Sim. as pessoas precisassem viajar para Salvador para fazer uma cirurgia cardíaca, para fazer um tratamento de câncer, uma neurocirurgia, até para tirar um cálculo da vesícula biliar, você tinha que trazer para Salvador. Você tinha uma hemorragia digestiva, uma varize de esôfago, tinha que vir para Salvador para o centro de hemorragia do Roberto Santos. E a gente identificou que esse era um problema grave e que era preciso descentralizar para o interior essa alta complexidade. O segundo diagnóstico foi a ausência de serviços de média complexidade ambulatorial especializada. O que é isso? Nós tínhamos uma excelente cobertura de atenção básica nos municípios da Bahia, de um modo geral, salvo algumas exceções, como a capital naquela época. A Bahia, de um modo geral, tinha mais de 70% do previsto de médicos por habitante por família. Mas não havia uma complementaridade, ou seja, o médico do posto de saúde pedia um exame, pedia uma consulta de segunda opinião com um especialista, um cardio, um neuro, a pessoa saía com aquela requisição na mão, não tinha onde fazer, não tinha onde fazer uma tomografia, uma colonoscopia, uma ressonância, procurava o vereador, procurava o prefeito, ou então tinha que coçar a mão no bolso. Ou não fazia o exame e não tinha o diagnóstico nem o tratamento corretos. Nós, então, criamos esse programa, que o governador Rui Costa corajosamente implantou na Bahia, que é o Programa das Policlínicas Regionais de Saúde, e com esse programa nós oferecemos em todas as regiões de saúde, no estado inteiro, de norte a sul, leste a oeste, exames e consultas especializados, e acabamos com esse problema. E na área da atenção hospitalar, nós também atuamos, construímos mais de 10 equipamentos hospitalares novos, requalificamos, modernizamos, reformamos, equipamos, contratamos pessoal
para todos esses hospitais que nós tínhamos nas regiões da Bahia para fazer com que eles pudessem oferecer o máximo da alta complexidade possível dentro da sua estrutura. Quando não havia estrutura, nós criávamos a estrutura. Um objetivo final. Doutor, Diga. assim, muita gente que nos acompanha, e eu também sou totalmente leigo, né? Sou totalmente leigo no assunto da saúde. E aí já ouço o senhor falar assim, mais ou menos, alta complexidade. Explica pra gente aí, numa linguagem mais clara pra gente, o que seria uma alta complexidade, porque pode muita gente não estar entendendo a palavra. E eu acho muito importante, principalmente pelo trabalho que é trazer esse tratamento complexo para a nossa região e as regiões diversas. Explica pra gente. Olha, o que é que não é alta complexidade? É o que se faz no dia a dia. É abrir uma barriga, tirar um apêndice, tirar uma vesícula, tirar um útero, fazer uma cirurgia de fimose, fazer um parto. Isso tudo é baixa complexidade. Qualquer outra coisa mais complexa, uma cirurgia de olho, uma cirurgia do cérebro, do coração, de pulmão, uma cirurgia de câncer, a parte de tratamento por dentro dos vasos, com angioplastias, isso tudo é alta complexidade. Então, você tem alta complexidade na ortopedia, se você operar Sim? um braço que quebrou, é baixa complexidade. Se operar um quadril, um fêmur, uma bacia, um joelho, é alta complexidade. Qualquer coisa no cérebro é alta complexidade. E você tem também a parte do câncer, com as quimioterapias, radioterapias. Isso tudo não havia. Na área ambulatorial especializada, você não tinha tomografia. Nós tínhamos 3 máquinas de ressonância na Bahia em 2015, dirigidas por SUS. Antes, 3 em Salvador, no Ananeri, no Roberto Santos e no Hospital do Subúrbio. Hoje nós temos mais de 30 máquinas de ressonância disponíveis na Bahia inteira. Nós não temos mais fila de tomografia em lugar nenhum. E a gente pode dizer com tranquilidade que esse programa que foi implantado ao longo desses 7 anos é um grande caso de sucesso que vem sendo copiado em todo o país. E o senhor transformou com esse programa, esse projeto, eu acho que foi. Porque eu pedi para o senhor explicar detalhado. Claro que eu sei exatamente o que é isso, mas muita gente não sabe o que é isso, o nome que o senhor disse. Mas sabe, muita gente que está nos ouvindo, sabe o que é sair de Ilhéus ou da sua região, de onde você mora. Eu vi aí gente falando que está em Irecê, mandando um abraço para a galera de Irecê que está aí nos acompanhando. O que é sair de Ilhéus, Irecê, regiões longínquas, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Barreiras, para ir para Salvador? Quantos quilômetros não é para você, dentro de um carro, às vezes não tão confortável, para cuidar do seu tratamento, fazer um tratamento? Eu já levei, já fui com pessoas, como acompanhante, não tive diretamente nenhum problema, graças a Deus, mas eu já fui acompanhante de pessoas e é um tormento. E esse trabalho que o senhor fez, e também toda a sua equipe, capitaneada pelo nosso governador, marcou a história da Bahia. Uhum. E isso é fundamental. Isso é um legado maior, na minha opinião, é um dos maiores legados da história da Bahia. E eu creio que o senhor já deve ter recebido pessoas para te agradecer. Conta alguma experiência aí, como foi marcante para o senhor isso. É verdade. A sensação do dever cumprido, de ter criado um projeto, uma missão e vê-la ser realizada é algo extremamente reconfortante, né? A gente vê o sofrimento das pessoas minorado também. Você está corretíssimo em dizer que as pessoas vinham de Barreiras fazer uma quimioterapia aqui no Aristides Maltês, voltava de ônibus para suas casas, passando mal, vomitando. E essa foi a realidade da Bahia até bem pouco tempo. Só na área de oncologia, nós construímos 6 novos centros de oncologia com quimioterapia e radioterapia em todo o interior do estado. A parte de tratamento para infarto, de angioplastia,
às vezes não dava tempo. Às vezes a pessoa infartava, não tinha o tratamento para poder desobstruir a artéria, ela morria. E não adiantava ter dinheiro, nem jatinho, não ia conseguir salvar essas pessoas. Eu digo isso quando me refiro a cidades como Irecê, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, em que são cidades com milionários do agronegócio e que achavam que o jatinho e São Paulo seria a solução para quando tivessem algum problema cardíaco. Mas nem sempre o jatinho consegue levar a pessoa em tempo. E muitos acabam perecendo no caminho ou nem sequer conseguindo ter a ajuda de serem removidos. Hoje não. Hoje a gente oferece tratamento imediato em todas as regiões do estado. As pessoas estão próximas das terapêuticas efetivas e esse processo de consolidação das regiões de saúde é um processo agora já irreversível, porque nós temos os equipamentos, nós temos os médicos e nós temos os serviços. Isso é magnífico, né? Porque ele amplia, dá para as pessoas de várias regiões do estado a oportunidade, né, de fazer um tratamento que antigamente só teria em Salvador. Eu já tive o prazer de morar em Salvador, mas graças a Deus que eu voltei para minha terra. E Salvador só a passeio. Eu sei o caos que é esse trânsito aí, como é difícil sair aí de Teixeira de Freitas, de Ilhéus, para chegar em Salvador e ainda fazer, esperar um tratamento, fazer todo um cuidado com a saúde, e depois voltar. Às vezes muita gente não suportaram e no caminho ou vieram a falecer indo ou voltando, infelizmente. Ô doutor, explica pra gente um pouquinho dessa experiência de trazer o conhecimento técnico para uma área que também é política. Uhum. Eu sei que o senhor foi bastante assessorado eu acho que o quadro técnico da Secretaria de Saúde da Bahia é muito competente. Mas para o senhor, que já tinha uma vasta carreira acadêmica e na área de saúde, como é que foi essa experiência de entrar no serviço público? Oh, é bem diferente, né? Você, quando atua na iniciativa privada, na área da medicina, uma hora de trabalho meu só beneficia uma pessoa. Uma hora de trabalho meu como gestor público beneficia centenas de milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. Sim. A magnitude da ação do nosso trabalho é catapultada para um patamar dificilmente observável por quem nunca esteve dentro do governo. Nossa capacidade de fazer aquilo que nós nos comprometemos no juramento médico de que é salvar vidas e de ajudar a diminuir o sofrimento dentro do governo, isso alcança um limite não antes percebível por nós. Eu trouxe para dentro do governo uma experiência vitoriosa da iniciativa privada, tentando dar uma oxigenada, né, dentro do sistema público de saúde, modelo de gestão centrado na eficiência, na meritocracia, tanto quantitativa quanto qualitativa, buscando remunerar as pessoas pela produção, fazer com que elas se sentissem estimuladas a terem ganhos financeiros, né? Receber uma remuneração proporcional ao seu esforço. Tudo isso fez com que hoje nós tivéssemos uma realidade completamente da saúde pública do estado da Bahia, que é reconhecida no Brasil inteiro e dentro do próprio estado. Acho que hoje a saúde deixou de ser uma bandeira, uma pauta negativa, inclusive da política, para hoje se tornar algo objeto de orgulho
de todos nós que ajudamos o governador Rui Costa e Jacques Wagner nesses 16 anos a construir uma nova Bahia. Maravilha. Outra coisa que para mim eu acho que é fundamental, eu gostaria que o senhor também falasse sobre isso, é quando um gestor constrói um equipamento na área de saúde tão importante, seja um PSF, ou uma UBS, ou a policlínica, ou um grande hospital, é mais do que uma estrutura, né, física, uma obra. É trazer para a sociedade local que recebe esse equipamento a oportunidade de alongar um pouquinho sua vida, né? Fale um pouquinho dessa experiência, do senhor chegar numa região onde não tinha um hospital, ou uma UBS, ou uma policlínica, e o senhor trazer, como o senhor está fazendo aí, fez, na verdade, duas dezenas para regiões que não tinham. Como é essa experiência? É muito gratificante. Pega uma cidade como uma região como a região lá da Chapada, de Ceabra, nós não tínhamos um hospital. As pessoas não tinham para onde ir. Senhor do Bonfim também não tinha uma UTI. Paulo Afonso não tinha UTI. Diversas cidades não tinham UTI. As pessoas que tinham doenças críticas acabavam falecendo ou ficando sequeladas. Hoje nós abrimos centenas de leitos de UTI, centenas de leitos de UTI adulto e neonatal em toda a Bahia. Eu me recordo quando entrei no governo em 2015, de janeiro, havia uma fila de mais de 30 crianças recém-nascidas aguardando um leito de UTI neonatal. Hoje não existe mais isso. Não tem mais fila. Precisou de UTI, consegue dentro de 24 horas. Ou às vezes a criança já nasce num hospital que tem UTI neonatal. Não precisa nem transferir de um lugar para o outro. Cirurgia cardíaca pediátrica tinha outra fila enorme. Vários gargalos que foram eliminados ao longo desse tempo, graças ao apoio do governador Rui Costa e graças ao apoio da equipe da Secretaria de Saúde, que é uma equipe extremamente valorosa, qualificada, competente, sabe o que é e muito bem motivada. O segredo, eu acredito também, da gestão, tanto pública quanto privada, é você saber motivar o seu funcionário, o seu colaborador, o seu gestor, o seu diretor. Essas pessoas têm que estar motivadas, têm que acreditar no seu ideal, têm que se apaixonar pelo seu ideal. E essa é a grande virtude e qualidade de um gestor, é fazer com que sua equipe se apaixone pela sua visão de mundo e que embarque com você junto nesse sonho. Eu tive a experiência de ver aquele vídeo quando o senhor se recuperou do Covid, e foi um vídeo muito emocionante. E eu vi as pessoas, ali a sinceridade no coração das pessoas falando, né? Com muita, digamos assim, espontaneidade. Não tinha nada armado no sentido fingir. Eu vi essa clareza. Eu não conhecia ninguém ali, mas eu vi que as pessoas estavam te homenageando e te desejando nova saúde de coração. Então, a equipe te abraçou de verdade, a galera ficou muito feliz com a sua recuperação. Isso é uma resposta de um trabalho, né? Fale um pouquinho sobre isso, que eu acho que é fundamental, até para o É, legado da continuidade. é, eu acredito, Jefferson, que a gente não deve se mover pelo reconhecimento. Você tem que aprender a fazer o certo, a fazer o bem, sem esperar um tapinha nas costas, sem esperar o reconhecimento, sem esperar a gratidão. Você tem que fazer porque você tem que estar preparado para fazer o que é correto. É evidente que todo mundo é humano e gosta do tapinho, gosta do elogio, que gosta de ver as pessoas agradecidas. Mas essa nunca deve ser a razão principal pela qual você está fazendo alguma coisa.
Eu sempre busquei fazer o bem. Sempre fui educado para fazer o bem para as pessoas. Essa sempre foi minha Maravilha. missão de vida. Seja para fazer o bem para um paciente meu, seja para fazer o bem para um amigo, uma família. E dentro da saúde pública, a gente buscou os projetos para poder fazer com que as pessoas pudessem ser beneficiadas. E quando, após esse projeto executado, você percebe que deu certo, que você conseguiu fazer o bem, seja porque diminuiu o deslocamento, o sofrimento das pessoas, seja porque fez com que as pessoas tivessem acesso a terapêuticas. Só para citar um exemplo, a Sim, gente descobriu logo que entrou no governo que havia uma crise no atendimento às mulheres. As mulheres tinham um problema do útero chamado mioma, que cresce uns nódulos no útero, benignos, e essas mulheres ficam com o útero sangrando. E muitas dessas mulheres acabavam indo para parar em emergências, tomavam transfusão sanguínea e voltavam para casa e não tinham o problema delas consertado. Era um absurdo. Você mandava a pessoa para casa para sangrar de novo, para esperar um dia fazer uma cirurgia. E aí o governador entendeu esse problema e construiu o Hospital da Mulher, que é o maior hospital dedicado às doenças do aparelho reprodutor feminino do Brasil. Hoje são 160 leitos e já está em ampliação. Então, hoje, dificilmente uma mulher vai ficar muito tempo na fila para poder ter o seu problema resolvido. magnífico. Essa questão das políticas públicas, ela marca muito a vida de uma sociedade, né? Porque você dá oportunidade a pessoas que não teriam se não existisse a política pública específica, como o senhor citou aí. E nos últimos anos a Bahia tem avançado muito nessas políticas públicas específicas. Não só das mulheres, mas crianças, tem o Hospital da Criança em alguns lugares, o tratamento voltado à saúde do homem. Fala um pouquinho dessa importância, além do geral, que avança, mas as coisas, os trabalhos específicos, das políticas públicas específicas, que é fundamental para a saúde geral da sociedade. Nós, nesse período, fortalecemos os hospitais, fazendo com que eles se tornassem mais resolutivos. Nós temos hospitais que têm centro cirúrgico, tem emergência, tem enfermaria, tem todo um parque de diagnóstico por imagem e simplesmente não fazia todos os procedimentos que poderiam ser feitos ali. Alguns simplesmente porque não estava no contrato, outros porque faltava um ou outro equipamento que não era algo do outro mundo, né? E outros porque não tinham os profissionais na cidade, na região. A gente foi para o embate, colocou os equipamentos, colocou a infraestrutura e foi buscar médico. Hoje nós temos, ano após ano, cada vez mais atração de médicos que estão se fixando no interior do estado. Nós temos faculdades de medicina que estão sendo fixadas em várias regiões. Tem cidades hoje que são polos de assistência, de ensino e até de pesquisa. Isso tudo foi através desse E antigamente era investimento muito difícil isso, né? na de... Sim, não havia isso. Você não tinha. Sim. E agora você tem a disponibilidade dessas terapêuticas e desses procedimentos diagnósticos. Eu lembro de muito jovem, ainda criança, eu sou de Ilhéus, do interior de Ilhéus, no lugar que o senhor deve já conhecer, chamado Rio do Engenho. Então, para o médico chegar no Rio do Engenho, era Comi uma muito vez. pitu, Ah, meu Maria. comi muito Era pitu muito no Rio do difícil. Engenho. Eu subia no barquinho Então, de madeira, parava nas meu Deus. cachoeiras ali,
e comia pitu. Hoje não tem mais. Maravilha, maravilha. Praticamente, depois da construção da Embasa, houve alguns problemas aí no projeto que não fizeram a subidazinha dos bichos aí, já viu, né? Mas, Eu ia num enfim, é barco outra pauta de outro. chamado Jacutinga. Ah, que legal, que legal. Aquela região ali, seu roxinho, os caras sempre traz. Domingo agora teve um lançamento importante lá, e aí, por ser mais prático, o pessoal resolveu ir de barco, então foi maravilhoso. Há muitos anos eu não via o trânsito de barcos indo e voltando naquela região ali, foi muito legal. Então, como eu estava falando, era muito difícil ter um médico ali, às vezes uma vez na vida, uma vez na morte, ou então em campanhas eleitorais, quando aparecia um médico, né, para atender a comunidade. E o trabalho que a Secretaria de Saúde da Bahia vem fazendo nos últimos anos tem levado o médico nesses lugares tão longínquos da Bahia, dessa gigante Bahia maravilhosa e indivisível Bahia. É muito difícil colocar em prática um projeto tão magnífico, que é levar um médico a esses lugares tão longe. É muito difícil. O médico, como de modo geral as pessoas não querem viver num lugar que não tem infraestrutura. Eu sou a favor de que nós tenhamos um programa de interiorização da medicina que seja compulsório. Eu sou a favor de que todo aluno que estude em universidade pública tenha que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investiu nele. Então, Maravilha. eu acho que o governo deveria criar um programa da mesma forma como tivemos o projeto Rondon na época da ditadura, da mesma forma como a gente tem aí o alistamento militar obrigatório para os profissionais da saúde, a gente deveria expandir isso até militarizar o programa Mais Médicos. Os militares já possuem o sistema de recrutamento montado há décadas, isso é feito todos os anos. Eles têm os locais para instalar os médicos em vários municípios. Eu acho que estudou em faculdade pública tem que pagar de volta durante pelo menos um ano aquilo que a sociedade botou de dinheiro É naquele justo, profissional médico. Hoje não existe nada disso. E aí mas é muito justo. você resolveria o problema sem muita crise. Maravilha. Agradeço a galera que está aí nos prestigiando de toda a Bahia, a galera de Irecê aí que está acompanhando aí ó, a fala do futuro deputado da Bahia. Já tem gente aí dizendo que o senhor vai receber apoio aí deles aí. Ô, Que bom. doutor, antes de entrar nessa parte mais específica política e eleitoral e questões de preparação de para onde vai, o que vai ser, só para fechar, que eu acho importante, assim, o senhor tem de cabeça os valores em números, se não tiver, não tem problema. O quanto foi importante os números para essa nossa região de Ilhéus, Itabuna, exemplo de Irecê, de valores específicos regional, não precisa ser todos não, mas a nossa região em si. Por que eu falo isso? Porque muita gente não tem noção. Eu falei para um amigo, olha, está perto de bilhão o investimento dos últimos 15 anos na Bahia, juntar algumas áreas. O cara ficou assim, eu falei, aí comecei a citar por alto alguns valores do hospital materno infantil, aí o cara ficou abismado. Mas fala aí, se eu tiver de cabeça algumas cifras, para que alguns dos nossos amigos que estão nos acompanhando tenham ideia, ou chegue perto de ter ideia o que é isso. Veja, cada equipamento de saúde que foi construído, ele custou uma pequena fortuna. Então, o Hospital da Costa do Cacau custou 100 milhões de reais. O Olha só. materno infantil de Ilhéus está indo aí para 40 milhões de reais. A Policlínica foi 25. A UPA vai custar Só nessa 5. brincadeira, 200 milhões. Mas isso não é Só nessa nada. brincadeira.
não é nada, porque o Hospital da Costa do Cacau custa todo mês 8. Então, todo ano Sim. ele custa 96 milhões. Desde 2017, quando foi inaugurado, ele gastou 100 e gastou mais 100 por ano, todo ano. Então, foi 100 em 2018, 2019, 2020, 2021. Já foram 400 milhões só para poder manter aquele hospital em 4 anos. Mas 100 que custou foram 500, meio bi, só no Hospital do Cacau ao longo de 5 anos. A maternidade vai ser a mesma coisa. Ela vai custar aí 4 milhões por mês, no final do ano é 50 milhões que ela custou, e custou 50 para construir. Essa conta Isso é de que fundamental. um hospital custa todo ano o que ele custou para construir é bem próxima da realidade. O desafio é você conseguir ampliar a oferta de serviços sem levar o Estado à bancarrota, né, à falência. Então, equilíbrio, no caso, né? Isso se chama qualificar o gasto. É colocar o recurso onde ele é mais eficiente, onde ele consegue ser transformado em mais benefícios. Eu costumo falar que os recursos destinados à saúde, educação e justiça social, que seria áreas sociais, não são gastos, são investimentos. Você concorda com essa visão? Concordo, concordo, e nós temos números que mostram que quanto mais a gente investiu, quanto mais a gente ampliou os serviços, quanto mais a gente qualificou a assistência com equipamentos, com tecnologia, o gasto com a saúde foi diminuindo. É muito curioso isso. A gente ampliou o número de hospitais, ampliou o número de médicos e o custo da saúde foi caindo, porque as pessoas começaram a ser Interessante, né? tratadas antes. Que seria a chamada saúde preventiva, no caso. Então, acaba fazendo de uma forma espontânea, né? Claro, se você tem uma pessoa que tem um problema de intestino, de um câncer de intestino, e não consegue fazer uma colonoscopia, você só vai fazer a descoberta que é um câncer quando entupir e precisar abrir a barriga para já estar com metástases. É terrível isso. Mas, doutor, antes da gente entrar especificamente na parte que eu acho que vai ser mais interessante, que vai ser um novo desafio para o senhor, uma candidatura, ou pré-candidatura inicialmente, fale um pouquinho desse grande desafio que foi fechando uma gestão, ou quase fechando uma gestão, de repente o senhor se depara com a pandemia. Fale um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência, que eu acho que vai ser marcante para a sua vida, para as nossas vidas, pelo lado positivo e negativo, né? Que o aprendizado é positivo e negativo pelas nossas perdas. Verdade.
E aí? Deu uma travada, mas voltou. Voltou aí? Não, tô lhe vendo aqui. Bom, deu uma travada aqui na minha internet, mas eu acho que deu uma retornada. Então, fala um pouquinho dessa experiência, sobre qual foi a pandemia. Eu estava Depois a falando, gente não entra. sei se as outras pessoas ouviram, mas eu Ótimo, posso ótimo. repetir. Eu estava a dizer que ninguém no planeta estava preparado para isso, mas Sim, fico sim. muito satisfeito em perceber que a humanidade teve capacidade de oferecer uma pronta resposta. E aqui na Bahia, nós tivemos, através do apoio do governador Rui Costa, todos os recursos materiais para fazer o enfrentamento e hoje chegamos ao final dessa, dessa terceira onda com a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. A Bahia hoje é um caso de sucesso para todo o Brasil. Nós temos a quinta menor taxa de incidência e a segunda menor taxa de mortalidade. Ninguém ficou para trás, ninguém morreu por falta de respirador, ninguém morreu por falta de atendimento. Isso em todas as regiões. A pior coisa que existe é você ver um parente morrer sem ter tido a chance de salvar-se. Mesmo entendendo que a taxa de mortalidade nas UTIs beirava 50%, as pessoas que iam para a ventilação mecânica, mas era preciso oferecer isso. É preciso dar à pessoa a chance de salvar-se. E isso nós demos em toda a Bahia e a gente vai viver aí os próximos anos com essa sensação de que nosso dever foi cumprido, que nós não deixamos de oferecer nada por medo, nós não deixamos de lutar para oferecer tudo à nossa população. Não foi por falta de coragem para tomar decisões, mesmo enfrentando o risco, né, de depois acusarem a nós de ter feito mais do que o que era preciso ou comprado mais do que o que era preciso. O importante naquele momento era ter certeza de que nada iria faltar. Isso é importante. E depois de muitos anos, assim, que a Bahia sempre teve dificuldade nessa área de saúde, apesar da pandemia, apesar de toda a dificuldade, vocês que foram timoneiro da Bahia, através do governador, o senhor na Secretaria de Saúde, juntamente com algumas prefeituras, acho que quase todas, não teve nenhum enfrentamento direto, mas a maioria das prefeituras em si fizeram um trabalho para evitar, né, que mais pessoas tenham perdido é, parentes, amigos. E qual é a sensação de, na minha opinião, foi um belo trabalho do senhor, do governador, dos secretários locais nessas parcerias da capital ao interior. Qual é a sensação que o senhor tem? Eu fiquei muito feliz em perceber a união da nossa sociedade. Nós tivemos uma integração entre governos, estadual, municipal, nós tivemos uma integração com a sociedade civil organizada, com a imprensa. Eu digo para as pessoas da imprensa que elas salvaram mais vidas do que todos os leitos de UTI somados. Por Verdade. quê? Porque a mudança radical de comportamento do baiano só foi possível graças ao papel da imprensa. Foi graças à imprensa que nós conseguimos convencer as pessoas a lavar as mãos, a se distanciar, a permanecer em casa. Isso foi fundamental. Fundamental. E a história vai mostrar isso. O papel de cada um. Não é um mérito meu, nem do governador, nem dos prefeitos. É um mérito de toda a nossa sociedade. A Bahia deu um exemplo. A Bahia deu um show. Maravilha. E essa nova missão?
que o senhor está se colocando à disposição do baiano para seguir. Fale um pouquinho dessa nova experiência. O senhor gosta de desafios, né? O senhor é um homem um pouco inquieto no sentido de buscar novas aventuras, novos desafios. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu acho, né? Não, é O senhor engraçado. sai de um médico, né? Um médico está ali de boa, poderia ficar ali no seu escritório ganhando sua grana, com estudo, claro, obviamente, mas saiu, abandonou o escritório, o consultório, né, para ir para política, na gestão de um estado tão gigante. E agora entrar na política de forma assim mais contundente. Explica, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, você intuitivamente me descreveu. Eu sou uma pessoa inquieta. Minha vida tem ciclos de cerca de 10 anos. Eu tenho 30 anos de formado, 31 anos de formado, e ao longo desses 31 anos eu tive ciclos. Eu comecei na cardiologia numa área, fui para outra, depois fui para outra, depois vim para o governo. Eu vi aqui, ó, isso aqui vai ficar uma repetição o resto da minha vida toda, deixa eu futucar aqui para ver como é que é ser secretário. E aí eu completei meu ciclo de executivo, 7 anos que eu fiquei trabalhando com o governador Rui Costa com muita honra. E agora estou buscando conhecer esse mundo da atividade parlamentar nacional, poder levar a experiência que a gente teve aqui na Bahia para Brasília e poder levar a nossa experiência para o Brasil. A gente tem muita coisa boa que foi feita aqui, que dá para poder fazer em outros estados do país. Vários estados vieram aqui conhecer nossas experiências, parceria público-privada, desenvolvimento de softwares, gestão da saúde com uma pegada mais privada. Isso é uma coisa muito estimulante, poder perceber que a gente tem condições de levar para 200 milhões de habitantes o que a gente fez aqui com os nossos 15 milhões de baianos. O senhor está se sentindo preparado para rodar esses 417 municípios com suas especificações, características diferentes? Agora mesmo um amigo de Irecê estava falando, olha, Irecê avançou, o trabalho que foi feito, inclusive estavam até pedindo para o senhor falar sobre Irecê. Aí tem o pessoal de Ilhéus aqui pedindo para falar sobre Ilhéus, a galera de Tamaraju. Imagine essa região de norte a sul, centro-oeste, oeste, conquista. O senhor está realmente preparado para, se sentindo preparado para esse gigante desafio? Eu já estou já há quase 2 meses rodando a Bahia. Já estive em Irecê no primeiro momento, fui muito bem acolhido por vários amigos lá, prefeito Elmo, vários apoiadores, o secretário de saúde, Daniel, um amigo lá, Jardel, de Bittar, várias pessoas que estruturaram o nosso projeto lá na região de Irecê, que vai também ali para Lapão com o Ricardo, João Dourado, Central, várias cidades do entorno que nós temos condições de desenvolver um trabalho. Aqui na região sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, Coaraci, Bicuí, Almadina, Itajuípe, Ubaitaba, Ubatã, Acaré, Valença, Una, Canavieiras, todas as cidades que nós temos rodado lá em cima, Remanso, Juazeiro, Campo Alegre de Lourdes, Paulo Afonso. Próxima semana, depois que inaugurar agora a maternidade, segunda-feira, na semana seguinte eu vou para cá, no final de semana eu já vou para Caetité, rodo a região. Na outra eu vou para a cidade de, de Jacobina, Senhor do Bonfim,
Já tem uma galera dizendo aí que tá colado com o senhor. Apoio não vai faltar aí, viu? Depois a gente vai para a Vitória da Conquista. Tem um planejamento para rodar todas as regiões do estado, e em cada uma dessas regiões nós temos colhido apoios, e quanto mais apoios nós colhemos, mais apoios vêm na sequência, né? Isso é muito fascinante, Sim. né? O nosso nome é levado, as pessoas acolhem com, com muito carinho, com muito amor, e eu tenho conhecido muitas pessoas bacanas que eu quero poder continuar ajudando elas no futuro, caso eu venha a tornar-me um deputado federal pela Bahia. Tem alguns amigos que querem saber. Eu já ouvi o senhor falando no rádio, mas deixa o senhor falar aí sobre partido, sobre interesse, se tem alguma coisa fechada. Tem alguns amigos. Olha, eu recebi, quando eu anunciei o card, umas 50 perguntas parecidas com essa sobre partido. Para mim, é o que menos interessa, até porque o seu legado junto com o governador é indesassociável, entendeu? Então, para mim, o que mais é importante é o trabalho ser reconhecido pela comunidade. Mas, se o senhor quiser falar sobre o assunto aí, caso não, Não, tudo bem, a gente toca. não, eu posso lhe dizer que eu conversei com todos os partidos, os principais partidos da base de apoio ao governador Rui Costa, e acho que nas próximas semanas a gente consegue definir. Maravilha. Nessa nova fase aí de viajante aí, porque com o governador o senhor também já andou viajando para baixo e para cima aí, né? Entregando obras. E agora é diferente, né? Porque agora é um trabalho mais específico, direcionado a um objetivo específico. Não, agora é Mas de bacana, viajar, é completamente diferente. A viagem com o governador, primeiro que você vai de avião. Passei 7 anos rodando a Bahia, conhecendo as cidades, mas você não conhece o distritozinho, a cidadezinha que tem antes daquela cidade grande onde pousou o avião. É bem diferente. Eu cito o exemplo de Irecê. Eu nunca tinha ido para Irecê de carro. Eu fui em Irecê várias vezes de avião. Eu fui de carro, conheci que estrada que maravilha. maravilhosa, a Estrada do Feijão. Você passa nas cidades, vai conhecendo a realidade. Fui para Itaberaba de avião. Aí depois eu tive que ir de carro e ver como está acabada a 242, cheia de buraco. Isso, isso ajuda a gente a conhecer a Bahia, a entender de perto as grandes distâncias que nós temos que enfrentar, porque não é o estado que é grande apenas, é que a nossa capital está longe do estado. A capital está no lugar errado, a capital tinha que ser no meio. A capital é longe de tudo, mil quilômetros de tudo. É verdade. Agora, é bom essas viagens, que o senhor vai vendo os problemas e já vai é, imaginando uma pauta, o que você pode construir em cada região, né? Exatamente. O senhor tem interesse em fazer um trabalho ativista na área específica, ou o senhor vai buscar em cada demanda que for aparecendo, o senhor trabalhar para alcançar o êxito? Isso eu digo com o mandato. Olha, O senhor pretende trabalhar a temática? eu tenho naturalmente a bandeira da saúde Sim, sim. e da descentralização e regionalização da saúde. Mas também eu sou um produtor rural, eu Maravilha. sou cacauicultor e quero ser a voz da cacauicultura baiana. Eu quero poder Maravilha. representar o pequeno, o médio e o grande produtor de cacau da Bahia. Nós temos uma fronteira nova de cacau sendo desvendada no Cerrado, no oeste, nas margens do São Francisco, lá para Rio Corrente, enfim, tem muita fronteira de cacau sendo expandida. Eu acredito que essas experiências vitoriosas que nós temos, inclusive também no extremo sul da Bahia, vão de novo jogar a Bahia para ser um dos grandes produtores de cacau do mundo. E eu também sou E essa produtor. região do cacau precisa muito, viu?
Precisa. totalmente carente, praticamente tenho praticamente 4 anos sem um representante assim, É, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara dos Deputados Federal. Então, tem a galera aí do iPolítica aí de Itabuna e região. Um abraço e do Agravo. A imprensa tá colada aí, viu? mas eu Porque quero o senhor falar dizer aí, muita que gente vai querer falar. eu quero dizer que esse tempo de, de vácuo está perto de acabar. Em breve, a Ah, região cacaueira terá um dos seus legítimos integrantes e produtores de cacau lá sentado em Brasília, conhecendo de perto o problema da dívida, conhecendo o problema sim, da sim. necessidade de substituição da matriz genética do cacau, conhecendo o problema, o dilema da cabruca de ter que produzir sol sem destruir a floresta. Eu conheço tudo Essa é a aí. vantagem do cacau, né? O- Eu sei podar um pé de cacau, meu amigo. Eu sei fazer É encher, mesmo, mano. eu sei fazer Que encher. maravilha. Então não venha para mim dizer que eu sou produtor de escritório, não. Eu tenho minha tesoura e eu tenho meu canivete. Produz chocolate também? Mesmo que seja em pequena escala, pequena quantidade? Eu produzo de forma artesanal para dar para os meus Artesanal. amigos. Ah, Eu legal. colho minhas amêndoas de cacau fino e mando fazer na Sim, cooperativa dentro da receita que eu já aperfeiçoei ao longo dos anos. legal. Então a região do cacau vai estar muito bem representada para discutir alguém com conhecimento de causa É. para discutir as temáticas, seja financeira, seja de produção, distribuição, né, e afins. Então, Não, alguém realmente eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho umas ideias boas que eu acho que vai dar uma boa sacudida aí. muito bom. Doutor, eu sei que o seu tempo é caro e a gente já tem 1 hora de bate-papo, já até passou de 1 hora e eu não quero ser muito inconveniente com o senhor. Queria te agradecer a priori por tudo, pelo todo o carinho que o senhor destinou a mim e nos permitindo ter esse bate-papo que eu achei bastante proveitoso e rico. Queria que o senhor deixasse aí uma palavra aí para a galera de Ilhéus, região, Irecê, os amigos de Irecê que estão acompanhando, e Canavieiras, a galera aí. Tem até um amigo dizendo que, olha, em Canavieiras, o primeiro pé de cacau do Brasil, ou da Bahia. Deixa aí uma mensagem, antes da gente encerrar esse bate-papo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram durante essa hora, a todas as pessoas que poderão nos assistir. Não sei se você vai deixar salvo esse vídeo no seu Vou, perfil. com a sua permissão, com a sua Não, permissão. eu fico muito feliz, porque outras pessoas poderão depois acessar. Eu quero agradecer a quem esteve junto Exatamente. conosco e reiterar o meu compromisso com essas bandeiras da saúde, da atividade rural na região cacaueira, no semiárido baiano. E a gente não chegou a conversar, mas também eu quero ser a voz dos piscicultores. Eu acho que a gente tem Que uma bandeira maravilha. aí para erguer e levar a Esse mandato piscicultura promete, hein? para as grandes lâminas d'água que nós temos. Nós temos centenas de represas e barragens na Bahia e eu acho que o governo deveria ter uma estrutura de apoio mais forte para expandir a piscicultura em tanques-rede em várias regiões da Bahia e ajudar com isso a garantir mais renda para as pessoas. Em Ilhéus, o senhor terá um campo vasto para isso. No Rio do Gem, Lagoa Encantada, Castelo Novo e outras localidades que o senhor pode pegar esse projeto aí, essa ideia, esse embrião que o senhor tem aí e desenvolver, porque vai ter espaço, viu? É isso Me aí. parece que o seu mandato promete. Eu vou estar bastante feliz em defender essas bandeiras aí. Bastante feliz, porque são coisas que eu entendo, que eu vivo, eu quero poder ajudar as pessoas. Doutor, muito obrigado mais uma vez.
Esse, meus amigos aqui, é um dos, para mim, na minha opinião pessoal, um dos maiores e melhores secretários de saúde do Brasil das últimas décadas e promete fazer um belo trabalho aí como deputado e eu costumo falar assim, a Bahia precisa estar sempre trazendo novas lideranças. Rui Costa, o governador, foi uma nova liderança que surgiu de forma interessante e doutor Fábio também aí está despontando como provável, né, deputado federal para a nossa Bahia região. Boa sorte, sucesso na sua nova caminhada. Muito obrigado de verdade a todos que estão nos acompanhando. Desculpa aí não ter respondido a todos, porque foram centenas de dezenas de mensagens. Não deu. Meu zap bugou, travou, meu direct aqui tá em. Não tem nem como ler. Muito obrigado para tudo e por todos. Obrigado, Um Jefferson. Boa abraço, noite. doutor. Valeu. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.